Mas o São Paulo, menos de 24 horas, na verdade, depois da eliminação. 12 horas depois, né? 12 horas depois da eliminação para o Atlético Paranaense, espetaram uma placa lá, pá, vende-se. Ali, chega aí que tem jogador aqui e tal, vamos vender. Henrique do Carmo foi de graça, emprestado. Ainda não. Enfim, está negociando para ir. Obrigação de compra ou opção? Ainda não. Ainda não sabe? Acho que uma coisa depende da outra aí. Ainda não. E aí o Lucas Ferreira, que dessa turma toda, dessa geração muito legal, de Cotia, não sei o que, era um dos mais promissores, tá aí... Era o de maior sucesso, né? Mais até que o pronto, Rian. virando titular. Era mais badalado, mas... Era titular. Foi titular e tal. Tem 23 jogos, né, como titular. Negociando... O São Paulo está negociando ele para ir para o Shakhtar. Tá entre 10 e não sei o quê. Não, vai ser menos, vai ser mais, vai ser parará. Mas a história é essa e a tendência, pelo menos até as 1 da tarde de sexta-feira, é que sim, que ele vá. Além do Jandrei, tá indo agora para o Juventude, mas aí é uma outra questão. É assim que está o São Paulo, Arnaldo. Tá liquidando 12 horas depois dessa eliminação na Copa do Brasil. É um negócio meio espantoso. Não. Não? Com essa direção. Mas você esperava? A liquidação está ocorrendo desde que esse projeto foi colocado em Não, você pode esperar, mas espantoso é. Não. Ontem você falava, o pessoal, amanhã vão vender todo mundo. Você não esperava que isso acontecesse. Não, eu imagino que com uma eliminação à frente a menos jogadores fiquem e aí você ainda tem a necessidade de vender mais para atingir suas metas econômicas. Não é nenhuma surpresa para mim. A questão é a seguinte... como tem o derby muito quente, o São Paulo ficou em segundo plano, mas a eliminação do São Paulo traz sequelas, porque o clube não é a situação do Palmeiras, né? Muito diferente. Ou a do Flamengo, que foi eliminado. Muito diferente. A situação do São Paulo é uma situação muito delicada em aspecto financeiro, né? Então, quando você tem uma eliminação, uma frente a menos, talvez... O raciocínio, esse elenco que é curtíssimo, é um elenco menos numeroso do futebol brasileiro, dê conta de 2 frentes. Isso é uma falácia, porque o respiro ainda não aconteceu, nem para o Palmeiras, nem para o Flamengo. Vai emendar a Libertadores agora. O respiro só vai vir lá na frente, né? Na data da Copa do Brasil, que ainda nem tem sorteio. Então, continuam 3 frentes, mesmo para os eliminados, até ter a data da Copa do Brasil. Só que, na parte restante da janela, até setembro, o São Paulo já, em tese, faria vendas, se tivesse propostas minimamente interessantes, e, quiçá, uma outra reposição daqueles que saíram no primeiro semestre, sobretudo lateral direita e zagueiro. Zagueiro é a nova questão. Não foi só estamos liquidando e vendendo. O Arboleda se machucou. Por que o Arboleda se machucou? Porque o Arboleda teve que jogar diversas vezes. Por que o Arboleda teve que jogar diversas vezes? Porque não tem zagueiro. Por que não tem zagueiro? Porque o clube não tem elenco para disputar 3 frentes. É simples. Acho que a coisa nova não é mais uma lesão de titular por excesso de jogos. Não é mais uma venda de jogador da base. É a questão do Jandrei. Essa é uma questão nova. O Jandrei se enfiou um punhal nas próprias costas com aquele papel ridículo que ele exerceu na Arena da Baixada, com ainda, não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa. Nessa situação, pegar a bola, o Massini falou, mas o Jandrei... Eu falei, Massini, não vai ter volta. O cara foi lá, quando ele pega a bola, ele já está com todo o negócio, toda a pressão, e vai lá bater o último pênalti e coloca a bola na mão do goleiro, ele está ferrado. Então, o Jandrei, o Carpini, técnico do Juventude, ex-técnico do Jandrei, o Juventude com um problemaço de goleiro lá, o Carpini, falou, vamos tirar o Jandrei de lá, os caras querem matar ele lá. E aí o Juventude fez uma proposta. Quem vai pagar o Jandrei é o São Paulo. Pelo menos uma parte do salário vai pagar. O Jandrei não conseguiria, você está vendo aí o estádio ali, ele não conseguiria ir para o sábado no estádio, né? Eu acho, imagino. Olha. Né? Não conseguiria ir, ou ele poderia passar pelo que o Abel passou. Sim. Né? Nesse nível. Isso poderia. Nesse nível. Isso poderia. Não vai, talvez nesse nível. Embora a torcida do São Paulo não esteja fazendo isso nem com os jogadores, né? Com o jogo contra o Atlético na ida, o Jandrei cantaram o nome do Jandrei. Sim. Na ida, né? Só para lembrar, ele jogou a partida de ida. Então, acho que o Jandrei é uma novidade. Agora, a negociação de base, Tironi, eu acho que é uma questão... o São Paulo vende mal
porque ele precisa vender e está com uma capacidade de negociação diminuta. Né? Então, por isso ele vende mal. Né? O interesse da direção, não de futebol, o interesse da presidência do São Paulo, quem bolou o FIDIC, o plano de saneamento, não é o departamento de futebol. O departamento de futebol tem que se enquadrar na diretriz do clube. A meta, o Casares falou isso, deixou escapar nas poucas entrevistas. A minha meta é fechar no azul. Dane-se a Copa do Brasil, dane-se a Libertadores, dane-se o brasileiro, dane-se o time. Embora em algumas situações isso esteja, por exemplo, quanto mais você avança numa fase, mais você ganha e mais você vai se aproximando da meta orçamentária. Né? Então, perder uma classificação significa estar devendo também dinheiro. Né? Como foi no Paulista, que não chegou na final, como foi na Copa do Brasil. E aí, as joias, eu achei ótima a sua definição, as bijuterias, porque elas custam nada, elas vão sendo liquidadas. Agora, o Casares não é ninguém, não é o departamento de futebol. O Júlio Casares, ele deve a prestação de contas não ao conselho, que diz amém a tudo, a torcida do São Paulo. Claro. Porque ele está dilapidando a geração 2006 a preço de banana, né? Bom, e depois, a geração 2006 não tem... Moreira... Moreira nem é da geração 2006. Geração 2006. Geração 2006 são... Matheus Alves já foi. Ferreirão está indo. Rian machucou, senão iria, provavelmente. Henrique do Carmo pode ir. O que jogou a Libertadores como titular, William Gomes. O William Gomes já foi. Tudo é de 2006. 5 caras. Do meio para frente. É uma geração considerada a melhor geração do São Paulo nos últimos tempos. Está sendo... Lembrando que a soma dessa turma toda aí... Não dá o Vitor Reis, não dá o Vitor Reis, não dá o... Enfim. É claro que aí a condição de negociação do Flamengo e do Palmeiras é outra. Desculpe interromper, porque a Leila está falando ao vivo sobre o do raciocínio, Arnaldo. Desculpe. Não, tá ótimo, porque dá para emendar o comando do São Paulo com o comando do Palmeiras. Acho que o tema pode ser o mesmo. A galera tá cobrando a presença da flanela aqui. Não sei pra quem? Não sei. São Paulo traga uma flanela. Né? Eu vou marretar. Então, fala. São Paulo eu não vou. Ela virou o quinto integrante do programa. Vou falar pra você. Galera, falta porque virou o quinto integrante. Cadê a flanela, hein? Traga uma flanela. Agora virou G5 porque a flanela faz parte agora. Não, eu acho que, assim, a questão... Mas publicitário. Não dá para comparar o São Paulo com o Palmeiras hoje, mas dá para comparar o comando do São Paulo com o comando do Palmeiras e a forma de comunicação dos dois comandos. Eu acho que isso aí tem a gente pode começar por aí, né? Sim. Então, você está pedindo esclarecimento ou entrevistas do presidente do São Paulo ou declarações, depoimentos. Quando apresenta um jogador, por exemplo, como ela fez agora... Isso. Que o Casares não faz nunca, ele apresenta o jogador, agora com vocês, Tapia. Não tapa no Tapia. Isso. Né? Vocês, Tapia. E aí deixa o cara falar lá sozinho. E não responde sobre o FIDIC, sobre o... Ela está respondendo na apresentação do Kelvin, mesmo que o Kelvin fique constrangido, o tema, o assunto do dia no Palmeiras, certo? Você pode discordar da forma, do virar as costas, da autossuficiência, da autoridade / autoritarismo que ela exala, mas ela se comunica como presidente. E vai assumir a responsa se der errado, né? Sim, o Casares não faz isso. Então, se o Rodrigo tiver, o Casares se pronunciou hoje sobre o São Paulo, sobre dessas 12 horas. E tem um vídeo do Belmonte também falando que na base não ia vender um jogador barato. Isso já é antigo, né? Isso já foi. Mas estou falando de agora. Hoje. Estou agora. Então, quando a Leila estava falando, o Casares estava postando. Isso já é diferente, certo? Como ele sempre faz. Mas postando sobre o quê? Só quando o Rodrigo mostrar. Quando ele estiver pronto para mostrar, ele mostra. Vou mostrar para você. Vou mostrar para vocês. Que é essa forma de comunicação que você posta o que você quer, o que você bem entende, no ângulo que você quer, com o conteúdo que você quer e você ainda fecha os comentários. Né? Essa é a forma de comunicação do presidente do São Paulo. Na rede social dele, não da instituição do clube. Né? Qual que é a única boa notícia que o São Paulino pode ter nos próximos dias? Além da saída do Jandrei? A volta do Lucas. Além da saída do Jandrei, boa. Além da saída do Jandrei. É muito cruel com o profissional, mas exato. É a volta do Lucas. É a volta do Lucas, certo? Volta do Lucas. O São Paulo Futebol Clube, instituição, postou há 15 minutos
O Lucas está pronto para voltar, vai voltar ao time de futebol contra o Vitória sábado no banco, como a gente vinha falando aqui. O que acontece na mesma hora, o Casares chega e posta uma foto dele no banco do CT com o Lucas, né, capitalizando uma coisa que ele não tem nada a ver, né? E essa é a forma de comunicação conveniente do presidente do São Paulo, certo? Agora, os esclarecimentos sobre a venda da base, sobre a venda do Ferreirão, sobre o FIDIC, sobre o número de lesionados, sobre o elenco curto, ele não vai falar. Ele vai falar aqui, aí ó, tá que maravilha. Vamos ler essa palhaçada? Amanhã, pelo Brasileirão, ganhamos um grande reforço. Vamos pegar essa flanela que eu vou... A flanela é o colete do Lucas lá. Ó, o Muricy é o fundo. Repete, desculpa, Tirone. A frase é a seguinte: amanhã, pelo Brasileirão, ganhamos um grande reforço. Seguimos no trabalho coletivo, diz ele, diz o Casares, com relação à volta do Lucas aí. Então tá aí a comunicação do Casares como presidente do São Paulo. Não tem... o São Paulo protocolou o protesto contra a arbitragem da Arena da Baixada, descobriu como é que era, talvez, o árbitro do jogo, né? Depois que ele apitou daquele jeito que ele sempre apita. E vai ficar por isso mesmo, é a 10ª vez. E os esclarecimentos, quando eu falei de prestação de contas, é literalmente prestação de contas do que está sendo feito com o São Paulo esse ano. Porque o campo está sofrendo. Né? O time é fraco, não tem jogador, tá todo mundo machucado, não pode contratar. Parênteses, tem até as 18 horas para inscrever. Está vivendo uma lua de mel com o Crespo, e essa não é uma crítica ao Crespo, mas daqui a pouco a questão da falta de jogador vai atingir o campo. Já atingiu. Já atingiu, né? Como é que vai? O Lucas joga amanhã. E na defesa? Joga quem? Você, eu e o Vessone? Então, daqui a pouco eu falo, não, porque esse Crespo também não serve, porque é ruim. Daqui a pouco... Só mudou o técnico e a forma de jogar. Já teve lua de mel com o Zubeldia lá atrás. Não era o tempo do FIDIC, né? No 2024 era um pouco diferente. Tinha até o meio do ano tinha uma margem de elenco. Parada é a Libertadores, cara. Então, como é que você vai jogar Libertadores sem zagueiro? E aí vai vir a comparação do fora Zubeldia arrependido, né? Pô, o time tava invicto na Libertadores. Sinceramente, Massini, eu não acho. Eu acho que o Crespo, não é porque existe o encantamento com o Crespo, é que saiu o bode da sala do sofá e as pessoas entenderam agora, qualquer um com um mínimo de clarividência entende então que o problema do São Paulo não é... Não, mas não vai no Crespo, mesmo se ele for eliminado. A coisa agora é Júlio Casares. Júlio Casares é o responsável. Claro. Agora vai ser. Ele vai quebrar o clube, tem muito pouca rejeição. Se ele vai quebrar o clube. Bem. Se ele vai quebrar o clube, se ele vai fazer parceria com o Grego, por quanto ele está vendendo, para onde está indo essa grana. Então é o Júlio. E não é nem o diretor de futebol, não. É o presidente. O diretor de futebol é menos. É o presidente do São Paulo que deve prestar contas. Contas à comunidade, não ao conselho deliberativo que ele amealhou ao longo do tempo. Porque você acha que o torcedor não vai comparar o Zubeldia com o Crespo? Pode até comparar, mas a cada vez que o Crespo vai escalar o time e não tem nenhum jogador, o Arboleda tá machucado, o cara fala, pô, cadê o zagueiro? Entendi. Cadê o fulano? Saiu mais um, né? Então, agora a bola saiu o escudo, é como se fosse a saída do Abel e o líder do Palmeiras estivesse mais exposto, a Leila estivesse mais exposta, né? Primeiro, hoje ela ainda tem um escudo, o Abel, por isso é tão conveniente para ela. Segundo, ela, na minha opinião, saberia lidar melhor com essa situação do que o Casares lida, porque ele fica só na... Eu também posto foto com o Lucas dando uma boa notícia. Lucas, aqui beleza, está de volta. Né? Isso é fácil fazer, né? Isso é fácil. Se comunicar com o Instagram com a foto bonitinha, eu também sei fazer. Agora, comandar um clube de futebol com o apoio maciço do Conselho, com o segundo mandato, com isso aí, com um orçamento menor do que o do Vitória da Bahia, que é o adversário do próximo sábado, isso merece explicação. Vender um jogador promissor por 6 milhões de euros merece explicação. Sim. Está funcionando esse plano? Está funcionando? Como está funcionando? Né? Porque o torcedor do São Paulo tem sido o palhaço da história. Porque o torcedor, ele vai, ele apoia, ele não vai contra, ele enche o estádio, ele viaja, ele vai lá, ele acreditando no Casares. Só que já acabou a paciência do torcedor do São Paulo com o Casares. Então, quando o time perder e não tiver jogador, não vai ser fora Crespo, vai ser fora Casares. Então tá aí, né, galera? O Jandrei de saída pro Juventude, né? Eu acho que isso é uma boa pro São Paulo. E pro Jandrei, cara, não dá mais. Agora, a venda do Lucas Ferreira e o Henrique do Carmo pode sair pra Europa, eu acho, por empréstimo, cara. Que é isso, velho? Que é isso?
E o Lucas Ferreira pode sair por 8 milhões de euros. Então, tipo, tá doando a base, pô. Então, esse FDIC tá dando certo? Como é que tá esse negócio? Então, o São Paulo não sabe de nada. Então, a crítica do Arnaldo é justa, cara. É muito justa. Eu acho que vocês também devem concordar. Se vocês concordam, comenta a opinião de vocês aí. Mas, pô, não dá, mano. Tipo, os caras tá vendendo o cara por 6 milhões, 8 milhões. O William Gomes, eu acho que foi por 10 milhões, se eu não me engano. E agora é o Lucas Ferreira. O Henrique do Carmo tá indo pro empréstimo. O que é isso, velho? Eu acho que a única notícia boa é que o Lucas vai voltar amanhã e o que o Jandrei saiu, com todo respeito ao profissional. Acho que é isso. Comenta aí a opinião de vocês aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, por favor, galera. Deixa o like, se inscreve no canal pra chegar pra mais São Paulino, pra crescer mais o nosso canal. Todos esquecem pra Banda Esporte, link na descrição, valeu? Acho que a crítica do Arnaldo, furioso aí como ele tem razão. Acho que é o que todo torcedor São Paulino tá sentindo nesse momento, depois dessa notícia que o Lucas Ferreira pode sair por um preço irrisório. Valeu? É nóis!